Boa noite, Ponte Nova, boa noite, Vale do Piranga. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Em tempos de coronavírus, Covid-19, hoje eu trago ao programa a fisioterapeuta conceituadíssima em Ponte Nova e todo o Brasil, Josimar Avelar. Ela que é coordenadora do CTI do Hospital Arnaldo Gavazza na área de fisioterapia. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, Josimar. Vamos falar muita coisa hoje. Vamos, igualmente. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar? Bora. Então vamos lá. Ô, Josimar, na fisioterapia acontece o mesmo que na medicina? Existem especialidades diferentes? Claro. São quantas as especialidades? Bom, então o fisioterapeuta, ele integraliza o curso, ou seja, o curso acontece em 5 anos no mínimo. Né? Depois disso, a gente tem aí uma gama de especialidades, né, que são reconhecidas pelo nosso Conselho Federal e que a gente, né, vai se aprimorando para se tornar especialista, não é da noite para o dia, obviamente. E hoje, regulamentadas no Brasil, são 15 especialidades da fisioterapia. Então, hoje, de acordo com o que você tem, né, de problema, você vai procurar um determinado fisioterapeuta que é especialista, né, ou em esportiva, ou em traumatortopedia, ou em respiratório, ou em terapia intensiva, que é no caso do CTI. Né? Então, existem essas especialidades reconhecidas pelo nosso Conselho Federal. Eu até te perguntei no WhatsApp, especificamente, Josimar, qual a importância que tem a fisioterapia no Covid-19? Bom, se fala muito da Covid, né, que é a pneumonia viral causada pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. E a fisioterapia é um profissional, sim, que está na linha de frente, o fisioterapeuta respiratório, o fisioterapeuta que é especialista em terapia intensiva, que é CTI. Por que ele é um profissional de linha de frente? A Covid, ela cursa, a gente sabe com o quê? Com insuficiência respiratória. E essa insuficiência respiratória, ela acontece em graus distintos. E aí o fisioterapeuta vai estar no hospital atendendo tanto casos leves quanto os casos mais graves, que são os casos que chegam na UTI. Entendi. Josimar, como o profissional se torna especialista? O que é preciso fazer? Bom, o que significa ser especialista? Ser especialista é a garantia para a sociedade que aquele profissional ele tem tanto conhecimento quanto experiência prática. Então, para você se tornar especialista, é necessário que o profissional passe por etapas de provas diferentes. Então, primeiro, ele faz uma prova escrita, ele tem que ter mais de alguns anos de formado, tem que ter experiência na área, faz essa prova. Passou nessa prova, então um comitê vai analisar a sua vida profissional. Se você trabalha na área, se você tem cursos de especialização na área, se você participa de congressos na área, então isso tudo vai pontuar. Se você tem mestrado, se você tem doutorado, enfim, a sua vida profissional vai ser analisada. Com isso, somando a primeira prova escrita de conhecimento com essa outra prova da sua vida profissional, digamos assim, é o que vai garantir à sociedade que aquele profissional ele tem tanto conhecimento quanto experiência prática. E aí, passando na prova, ele pode se intitular especialista, que é diferente de você fazer uma pós-graduação, uma especialização. Você não pode se intitular especialista. Entendi. Ô, Josimar, o fisioterapeuta, ele é valorizado hoje no Brasil? Bom, as áreas são distintas. Eu sempre sou muito motivada, sempre sou muito otimista. Né? Eu acho que ele é valorizado, mas o fisioterapeuta ele precisa ser mais valorizado pelas entidades de saúde públicas, hospitalares, pelas entidades, as agências nacionais de saúde suplementar. Então, assim, o que o fisioterapeuta pode agregar para o sistema de saúde traz uma economia muito grande. Muito grande. E isso a gente já tem evidências científicas, estudos científicos mostrando, por exemplo, que o fisioterapeuta dentro do CTI, o trabalho dele reduz o tempo que o paciente fica internado lá. Entendi. Então, e as outras especialidades, obviamente, têm as suas
os seus benefícios também, como é o caso do esporte. Então, hoje, por exemplo, tramita um projeto que todo clube, mesmo clube que não é profissional, como amador, mesmo o amador, ele vai ter que ter a presença de um fisioterapeuta esportivo. Porque, por exemplo, previne lesão, se previne lesão, o atleta rende mais, enfim. Isso aqui em Ponte Nova, alguns clubes já tem esse profissional. Isso é fundamental. Para prevenir, né? Prevenir o cara se machucar lá, ele dá um encaminhamento rápido, né? E isso os fisioterapeutas no Brasil, não é minha área, mas os fisioterapeutas no Brasil são destaque no mundo inteiro no que diz respeito a projetos de prevenção de lesão no esporte, principalmente o esporte de elite. A gente vê aí as grandes equipes do futebol brasileiro, do futebol do exterior, tem um quadro completo de fisioterapeutas, né? Profissionais altamente gabaritados. Sim, claro. Ô, Josimar, Ponte Nova tem uma associação dos fisioterapeutas? Não tem. Eu já tentei há muitos anos. São quantos profissionais aqui hoje? Nossa, não sei te dar essa informação. Você tentou há anos atrás e não conseguiu, muitos por quê? anos. Eu acho que é aderência. Isso vem muito de perfil, né? O meu perfil é um perfil mais participativo, de trabalhar nessa questão associativa. E já tentei 1, 2 vezes. Eu acredito que há uns 2 anos atrás, o Júlio Bravo, que é outro fisioterapeuta aqui, ele também começou, né? Eu também incentivei, ele começou esse movimento e parece que eu acho que está andando de alguma forma. Bacana. Qual é a especialidade do fisioterapeuta que trabalha no CTI? Então, existe um fisioterapeuta que é chamado fisioterapeuta especialista em terapia intensiva. Esse profissional é um profissional que ele é fundamental, né, dentro da unidade de terapia intensiva. E isso mostra para a gente tanto que ele é fundamental que existe legislação. Por exemplo, a primeira legislação que obriga a ter um fisioterapeuta dentro da terapia intensiva foi em 1998. Não está tão longe assim, não. Não é tão longe. Fisioterapia é uma profissão nova. Tem 50 anos. Foi reconhecida como curso superior em 69. Então, esse ano aqui é o nosso 51. Está fazendo 51 anos. Exato. Uma boa ideia. Ano passado foi o cinquentenário. Tiveram várias comemorações Brasil afora. Mas, em 98, o então presidente Itamar Franco, ele publicou essa lei que exigia um fisioterapeuta no turno da manhã e no turno da tarde. Mais tarde, em 2010, a Anvisa, ele publicou uma regulamentação dos requisitos mínimos de funcionamento de uma UTI. Ou seja, qualquer UTI brasileira tem que seguir essa normativa. Então, exige um fisioterapeuta para cada 10 leitos por um período de 18 horas, tá? Exclusivo da unidade, você não pode sair para atender internação, apartamento, você tem que estar lá dentro, exclusivo da UTI. E você tem que ter um especialista coordenador que tenha título de especialista. Então, um fisioterapeuta que tenha título de especialista. Isso garante o quê? A qualidade da atenção, né, prestada para o paciente. Com certeza. Qual a função do fisioterapeuta dentro do CTI? A gente vai falar logo após o intervalo comercial, tá? Ô, Josimar, antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta para você sobre os profissionais da fisioterapia. Sobre CTI ainda. O que nós fazemos lá dentro, né? Bom, quando o paciente está no CTI, não tem como eu pensar nele de forma isolada. Ele não é um braço, ele não é uma perna, ele não é um pulmão, ele não é um coração. Então, a gente vê o paciente como um todo, tá? Então, a gente recebe o paciente no CTI com vários níveis de complexidade. Até aquele que fez uma angioplastia, que está lá tranquilo, mas a gente precisa prevenir, né, problemas respiratórios nesse paciente, até um paciente que chega de uma cirurgia cardíaca, está entubado, ou um paciente da Covid que também vai ser entubado e precisar do respirador. Então, o fisioterapeuta está lá para garantir o quê? Que esse paciente saia do CTI, que ele saia do hospital com a sua função
em termos da respiração cardíaca e motora, o mais próximo daquela que ele entrou. Porque o processo de hospitalização em terapia intensiva, ela é muito dura. Muito duro. O paciente fica muito tempo acamado, às vezes muito tempo sedado, muito tempo em coma induzido. Então, ele perde músculo, ele perde função, né? Sem contar na questão respiratória, que é uma questão extremamente longa e complexa. Bacana, ó. Josimar, daqui uns dias aí, tá aí na CNN. Quem tem a Sky aí, 577, ou então o 177, vocês podem ficar ligadinho que a Josimar Velar vai estar aparecendo na CNN. Josimar, na Covid-19 sabemos que temos vários tipos de acometimento, como é o acometimento leve, moderado ou grave? Então, como a gente tem visto aí amplamente, né, divulgado, às vezes 80% dos pacientes não tem nada. Né? Então, aqueles pacientes que nem às vezes sabem, né, são assintomáticos, não sabem que eles desenvolveram, né, ou foram infectados pelo coronavírus. Mas na insuficiência respiratória, naquele paciente que sente falta de ar, que está cansado e que vai ser o paciente que vai internar, então a gente vai atender desde as formas leves até as formas mais graves. Então, às vezes, um paciente chega com falta de ar, ele precisa de oxigênio, então a gente vai, né, trabalhar essa titulação do oxigênio, avaliar o pulmão, se tem secreção, se não tem secreção. Se tem secreção, a gente vai usar técnicas e recursos para remover essa secreção. Se esse pulmão não está ventilando total, a gente também vai utilizar técnicas e recursos da fisioterapia para manter esse pulmão ventilado e mantendo assim a sua função. Entendi. A orientação é procurar o hospital quando se tem falta de ar? Como identificar esse sintoma? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente está vendo aí o Serviço de Saúde Pública todo do Brasil orientando exatamente. Só procura o serviço de saúde justamente para evitar esse colapso do sistema quando se tem uma falta de ar. E aí, como que eu identifico essa falta de ar, né? Então, se a gente for pensar, né, a gente respira por minuto em torno de 12 a 18 vezes. Né? Então, eu já sei o meu limiar respiratório, a minha demanda. Então, quando eu vejo que a minha respiração começa a ficar mais rápida, né? Às vezes eu vou tomar banho, não me cansava, tomo banho e se sente cansado, sobe alguns degraus, se sente mais cansado. Isso já é indício, obviamente, junto com os outros sintomas que já estão aparecendo, né? Já estão aí presentes. Inclui-se aí os fumantes também, né, Josimar? Os fumantes aí já são um grupo de maior risco. Pois né? De maior risco, que não é qualquer coisinha que pode relacionar ao Covid-19, né? Sim, claro. Existem, né, outros sintomas, como febre, tosse seca. E aí, às vezes, eles vão exacerbar esses sintomas que eles já apresentam. Né? E aí eles precisam realmente procurar o sistema de saúde, mas quando, por exemplo, às vezes sente a extremidade mais roxa, a boca um pouco, né, mais roxa. Então, esses sintomas são sintomas de que está existindo algum processo que de insuficiência respiratória leve, que ele precise procurar o sistema de saúde. Então, mas quando uma pessoa tem uma dor de cabeça, será, gente, que já fica com aquela preocupação, vou lá no hospital para saber se eu estou com Covid-19. Ele tem que estar especificamente com esses 3 sintomas: tosse seca, febre e falta de ar. Tosse seca, febre, falta de ar. Na verdade, nem todos os pacientes apresentam febre, né? Mas a tosse seca é muito comum, espirro, coriza, é o que eles chamam de anosmia, perder o gosto dos alimentos. E a falta de ar, né? O cansaço, dor nas costas, tem muita gente que relata esses sintomas. Mas a falta de ar é o sintoma, né, que tem se orientado a procurar o sistema de saúde. Nos pacientes com sintomas leves de insuficiência respiratória, existe como identificar? Essa falta de ar, exatamente, que ele vai sentir. Então, ele vai procurar o serviço de saúde, né, vai fazer o raio-x, vai fazer, né, ou a tomografia, caso necessário. Mas sim, o médico vai identificar
essa insuficiência respiratória e destinar esse paciente para qual local mais adequado dentro do hospital. Se vai para uma unidade de internação, se ele precisa ir para UTI, né? E aí o médico vai fazer essa avaliação. Entendi. Temos visto que você está fazendo treinamento para profissionais do Hospital Gavazza, Arnaldo Gavazza, e para profissionais de hospitais menores. Por que realizar esses treinamentos? Isso é muito importante. Bom, desde o dia final de fevereiro, o Gavazza já está muito empenhado e preocupado, né, com todo esse processo que a gente está passando e vem aí pela frente. E essa organização interna, né, num plano, digamos, de contingência, ele começou a ser elaborado. E como o principal fator, né, é essa insuficiência respiratória, a gente primeiro orientou as equipes internas, organizou multiplicadores, porque, na verdade, isso tudo traz muito medo para o profissional de saúde. Você vê, profissional está na linha de frente, profissional está na linha de frente. Isso assusta. E qual que é a forma da gente trabalhar esse medo? Com a informação, com conhecimento, dando segurança para o profissional trabalhar. Com certeza. Então, esses treinamentos foram desde como... Porque, por exemplo, o vírus, né, o novo coronavírus, ele tem uma alta transmissibilidade. Então, por isso, esse pavor dos profissionais de saúde, né, de contaminação. A gente vê que tem índices altíssimos de contaminação. A China teve 14%, a Itália chegou em locais com mais de 30% de contaminação do profissional. Então, isso precisa ser feito. Por exemplo, não se usa oxigênio do mesmo jeito que a gente usa com outros pacientes não Covid, porque tem o poder de transmitir, de expulsar o vírus para mais longe, micronebulização, enfim, a forma que se é entubado o paciente, a forma que se faz a ventilação, isso tudo precisa de treinamento e organização. Por exemplo, a gente tem que ter filtros específicos para filtrar a respiração do paciente quando ele respira por aparelhos. Então, assim, esses treinamentos foram feitos inicialmente para o hospital e depois eu fiz parte de um treinamento que o hospital também fez para hospitais da região, para mostrar um pouco dessa rotina. Inclui o Nossa Senhora das Dores aí no meio? Na verdade, eu participei do treinamento do Gavazza para os hospitais da região. Mas no Hospital Nossa Senhora das Dores, né, também, esses treinamentos também acontecem. Eu sei que a fisioterapeuta Júnia, que é minha colega na Dinâmica, ela também está responsável por esses treinamentos lá no Nossa Senhora das Dores. Mas é muito importante a gente dar essa segurança, dar esse conhecimento. E nesses treinamentos também, um aspecto que a enfermagem trabalhou muito foi a questão dos equipamentos de proteção. Né? Então, como colocar e como tirar, porque sabe-se que o profissional muitas vezes não infecta porque está do lado do paciente, mas na hora de tirar, de fazer a retirada desses equipamentos de segurança, o avental, as máscaras, enfim. Então, isso tem sido trabalhado rotineiramente lá no hospital. Fora ali da nossa pauta, Josimar, eu queria te perguntar duas coisas. Isolamento social, qual que é a sua opinião? É a melhor prevenção ainda? Bom, essa é uma questão polêmica, mas a gente precisa, a gente vê, por exemplo, na nossa região que está funcionando, né? A gente vê muito que países que não utilizaram essa medida tiveram problemas seríssimos, outros países, né, que a gente viu que tiveram isolamento mais precoce, eles conseguiram realmente achatar essa curva, porque na verdade a contaminação ela vai acontecer, mas a gente espera que ela aconteça aos poucos para que os serviços de saúde consigam atender toda a população. Um exemplo é Belo Horizonte também, que é uma das capitais com menor incidência. A gente sabe que a gente não tem muito teste, né? Não se testa tanto, mas a amostra que a gente tem, a gente sabe que Belo Horizonte está também com um número de casos reduzidos comparado às outras capitais e muito em virtude desse isolamento que aconteceu. Agora, o que eu acredito que daqui para frente, né, o isolamento começa a ser monitorado, né? Então,
faz toda a vigilância epidemiológica, vê o número de casos, libera, se aumentar muito, aumenta o isolamento, enfim. Essas são medidas flexibilidade, né? Que vão flexibilizar, né? Porque, na verdade, existe a saúde também do país. Né? Fora da pauta, a troca de ministro, qual a avaliação que você tem no Ministério da Saúde? Ai, meu Deus! Você é politizada, você pode dar a sua opinião. Bom, eu acredito que o ministro Mandetta, ele foi um ministro que seguiu uma coerência muito grande, e o que chama atenção é que foi um ministro que seguiu as suas pautas pautadas na ciência, né? E isso, um profissional de saúde fica muito feliz, e principalmente a gente que trabalha na área acadêmica, né? E vê o quanto a ciência ela deve ser, ela ajuda, né, a população. Na verdade, a ciência está aí para auxiliar várias tomadas de decisão. Então, eu acho que realmente ele vai deixar saudades. O que entrou agora, o Nelson, qual que é a sua primeira impressão dele nas entrevistas dele? Eu acho que ele é uma pessoa que é preparada. É médico oncologista, me parece. É oncologista, né? Mas é um profissional diferente do Luiz Henrique Mandetta, que tem uma formação muito voltada para o SUS, conhece, já foi secretário de saúde. Esse outro ministro é um profissional também capacitado, tem uma formação aí brilhante, porém tem uma experiência mal focada na saúde privada. Né? E assim, o que pareceu é que é um ministro que está lá de acordo com tudo que o presidente quer que ele faça. E vamos levando, né? A gente torce para que dê certo, certeza, é lógico, evidentemente dê a gente certo. Eu acho que tudo que o Mandetta programou de testes vai chegar, as compras que foram feitas, e eu pelo discurso dele, ele tem o mesmo discurso do Mandetta. Então, tomara que ele continue nessa linha. Vai dar certo, se Deus quiser. Nós vamos para mais um bloco de intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Até já. Muito bem, de volta com o terceiro bloco do programa Espaço Aberto pela TV do Car. Mandando um grande abraço para a cidade de Dom Silvério, Mariana, que estão ligadinhos aí no programa Espaço Aberto. Também para todos os internautas que estão pelo Facebook e pelo site da tveducar.com.br. Hoje a gente recebendo a Josimar Avelar, fisioterapeuta que está em altíssimo nível. Daqui uns dias na CNN, hein? Aí vai mandar o link para mim e eu vou passar aqui no programa. Ô Josimar, como é feito o ajuste desse aparelho? Como ele funciona? Os respiradores. Bom, a gente tem visto aí todos os dias falar que tem que ter respiradores, tem que achatar a curva, senão os hospitais não têm leitos com respiradores. Bom, antes de ter respiradores, que é uma máquina, a gente precisa ter profissionais que tenham conhecimento para ajustar e para trabalhar com esses respiradores. Que, aliás, são poucos no Brasil, hein? Estava vendo um fantástico domingo. Em torno de 60 mil, parece. Então, o CTI, a UTI, né, a gente trabalha em equipe. É uma equipe bem unida, que cada um contribui com o seu conhecimento. Né? Antes de usar qualquer respirador, né, a gente pode usá-lo de forma não invasiva, ou seja, ligada só numa máscara. No caso da Covid, isso não é tão recomendado porque vaza muito, então a transmissibilidade do vírus é muito grande. Mesmo utilizando de filtros que filtram bactérias e vírus, isso não é tão recomendado. Mas quando o paciente evolui com uma insuficiência respiratória grave, ele evolui para uma intubação, que é passado uma cânula, né, que chega perto dos pulmões, e quem faz esse procedimento é o médico, mas nesse momento, tanto a fisioterapia quanto a enfermagem está nesse processo auxiliando. A partir do momento que ele, né, é intubado, a gente precisa o quê? Ventilar. A respiração dele deixa de ser essa respiração natural que a gente tem aqui, né,
que realiza o que o ar entra quando a musculatura do diafragma contrai, e ela passa a ser uma respiração artificial. Então, ela tem que ser individualizada e ela tem que ser precisa. Então, não adianta eu falar, vai fazer desse jeito para todo mundo. Cada um tem um peso, uma altura, um comprometimento pulmonar. Então, a gente precisa primeiro conhecer esse indivíduo, a patologia, os exames laboratoriais, principalmente o exame chamado gasometria, que vai trazer a quantidade de oxigênio no sangue, que dói, né? Eu fiz quando eu operei, você lembra? E então esse exame é um guia muito importante, porque a gente ajusta o tanto de oxigênio que vai, o volume de ar que vai entrar, a pressão que vai fazer dentro dos pulmões, né? Quantas vezes você vai respirar. Então ele tem ajustes que são muito precisos e que, acima de tudo, necessita de pessoas com conhecimento para manipular esse equipamento. Porque se incorrer, fazer alguma coisa errada, pode causar lesões? Isso. Muitos estudos acerca da ventilação mecânica, isso vem lá de década de 80 e depois 90, 2000, mostrando que existe um tipo de ventilação que é protetora, né? Então, existe uma forma da gente ventilar que protege o paciente de ter lesões. Imagina que o nosso pulmão é cheio de bolinha e essa bolha insufla e desinsufla como se fosse um balão, uma bexiga. Se eu sopro muito ar e ela insufla no seu máximo, o que ela acontece? Estoura. Isso acontece lá dentro do pulmão. Se ela estoura dentro do pulmão, isso causa um processo inflamatório, isso causa lesão, isso pode causar fibrose e o paciente pode sair com essa sequela. Tá? Então, na verdade, quando a gente ventila esse paciente, a gente está sempre ventilando no intuito de ter o mínimo de lesão pulmonar possível. Porque até mesmo o oxigênio, quando a gente coloca em altas concentrações, ele é prejudicial. Por isso que, desde o momento que esse paciente é intubado e inicia a respirar com esses equipamentos, com respirador, o fisioterapeuta está lá trabalhando, sabe para quê? Para que ele saia desse respirador. Então, o nosso trabalho é exatamente esse. É proporcionar ajustes e sincronia do paciente com a máquina para que ele saia o mais rápido possível. Ô Josimar, e essas lesões podem levar à morte? Com certeza. A gravidade em si da insuficiência respiratória, o que ela provoca, principalmente no caso da pneumonia da Covid. E vai no pulmão direto? Primeiro é no pulmão que ocorre? Na verdade, quando chega a essa insuficiência respiratória grave, hoje os estudos mostram que tem 2 tipos, e a mais grave dela, tipo 2, é onde o pulmão já está muito inflamado, já tem muito edema, já tem muito líquido, então ele fica mais duro, então difícil de se ventilar. Então, é um paciente que tem uma mortalidade aumentada, mas a ventilação mecânica tem sido o tratamento para isso. Então, até que esse pulmão se recupere, ele precisa respirar com a ajuda desse aparelho. Bacana. Estamos recebendo no programa Espaço Aberto de hoje, Josimar Avelar Martins, fisioterapeuta do Hospital Arnaldo Gavazzi. Ô, Lucinho, pode subir mais aí para gente? Porque esse tema já entrou, que é com relação aos ajustes. Quanto tempo esse paciente usa o aparelho, Josimar? Bom, isso também vai depender. E no caso da Covid-19, é uma coisa que a gente, às vezes, nos preocupa muito, porque o que a gente tem de referência, e eu acho que nesse ponto o Brasil é privilegiado, porque a gente já vem com experiências da China, Itália, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, enfim, os países que foram acometidos, de certa forma, em volume e complexidade antes da gente, nos traz um exemplo das boas práticas. E, enfim, no tempo que esse paciente fica, a gente percebe que ele fica de 14, às vezes, a 21 dias respirando por aparelhos. Uhum. E isso é complexo por várias formas. Primeiro, pela gravidade do paciente, então ele fica
mais tempo sedado, mais tempo imóvel, né, mais tempo no CTI e mais tempo em um leito com um respirador. Sim. Onde a gente precisa, né, a gente está num sistema que a gente precisa do respirador para atender outros pacientes, mas o que a gente vê é que esse paciente fica mais tempo em ventilação mecânica. Então, a gente tem dados na literatura que de 14 a 21 dias. Obviamente que tem pacientes que vão menos ou outros que vão necessitar mais, mas em média o que tem descrito é exatamente isso. É justamente sobre isso que eu vou te perguntar. O grande tempo no CTI, desculpa, podem trazer sequelas para o paciente? Imagina você, quando você faz uma cirurgia de joelho e fica com a perna imobilizada. Primeira coisa que você sente é sua perna afinou, não é? Sim. Por sim. quê? Você perdeu o músculo porque ela parou. Sim. Ela parou de movimentar. Então, além da parte respiratória, o paciente que está muito tempo no CTI, ele está deitado e ele está imóvel. Imóvel. Então, o fisioterapeuta, ele começa, né, isso... A população às vezes desconhece, mas ele começa a atender com exercícios esse paciente desde quando ele interna. A fisioterapia tem recursos dentro da UTI, por exemplo, que é uma bicicleta ergométrica que se acopla na cama do paciente e esse paciente trabalha 20, 30 minutos ele estando entubado, respirando por aparelho, sedado, mas com o objetivo de quê? De manter as articulações livres, de manter um pouco a musculatura, né, atuante. A gente tem equipamentos no CTI, por exemplo, de eletroestimulação, onde correntes elétricas fazem a contração muscular. Então, justamente para quê? Para manter aquele músculo ativo e várias outras técnicas e recursos, justamente para quê? Para prevenir que esse paciente saia mais enfraquecido. E se você pensar também no caso da ventilação do respirador, o nosso músculo respiratório é o diafragma. Então, você enche, ele contrai. Se ele fica parado muito tempo, ele também enfraquece. Então, a gente tem que usar técnicas de fortalecimento da musculatura respiratória, muitas vezes, na UTI, para que esse paciente consiga sair do respirador, que muitos podem ficar dependentes, né? Então, essa dependência justamente por quê? Por fraqueza da musculatura, né? Por essa incapacidade de respirar sozinho. Bacana. Josimar Velar, hein? Anote esse nome aí. A gente vai para mais um intervalo comercial e na sequência a gente volta com o último bloco do programa Espaço Aberto. Até já! Muito bem, de volta com o quarto bloco do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Como o fisioterapeuta pode atuar? Não entendi, Lucim, sobe, mas é o quarto bloco agora. Agora. Josimar, pós-alta hospitalar, que acontece, claro, como é a atuação da fisioterapeuta? Eu acho que você lembra. Do fisioterapeuta. Eu acho que você lembra bem. Muito né? bem, é fantástico, é essencial. Eu tive o prazer de ser paciente da Josimar quando eu fiz a cirurgia de redução do estômago, em 2003. 17 anos. É muito tempo, hein, Josimar? Então, quando o paciente fica na UTI, independente do tempo e quão mais grave e a gente está falando agora da Covid, né? Um paciente que fica muito tempo na UTI, então ele fica muito tempo acamado, ele fica muito tempo em sedação, ele fica muito tempo em ventilação. Então, lembrar que quando ele está ventilado, o diafragma também está parado, então pode ficar fraco. Isso tudo, né, a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar a parte motora, a gente vai tentar que esse paciente saia sentado, bem sentado, que ele levante, que ele ande. Mas quando, né, principalmente o paciente que está muito tempo internado, ele sai às vezes com alguns comprometimentos, é inevitável, né? E esses comprometimentos afetam muito a sua qualidade de vida. Sim. Então, existe uma síndrome chamada a síndrome pós-doença crítica, né? Que é extremamente discutida no mundo inteiro e a fisioterapia tem papel também fundamental nesse momento. Então, nesse momento que a gente vai trabalhar
a força muscular, trabalhar equilíbrio, trabalhar coordenação, trabalhar a condição cardiorrespiratória, para devolver esse paciente para a sua família, para a sociedade, enfim, produtivo, né? Então, esse é o objetivo. E trabalhar muito essa qualidade de vida. Essa é a atuação do fisioterapeuta na recuperação do paciente. Na recuperação pós-hospitalar. Pós-hospitalar. Tem se vinculado muito na mídia profissionais ensinando exercícios que podem prevenir a Covid-19. É verdade isso, Josimar? Se eles estão ensinando, eu nunca aprendi, viu, Wesley? Mas não existe exercício que pode prevenir a Covid. Fortalecer para fortalecimento dos pulmões. Fortalecer pulmão, primeiro, porque não existe como a gente fortalecer o nosso pulmão. O que acontece? A gente sabe que tem dois cenários diferentes aí. Vamos pensar nos idosos, que são pacientes, né, mais vulneráveis ao acometimento da Covid. A gente sabe que o idoso, né, a gente vai perdendo massa muscular e do jeito que a gente perde de membros, a gente perde diafragma. E às vezes, se eu tenho ainda uma outra doença associada, como uma DPOC, eu tenho uma condição respiratória reduzida. Nesses pacientes, sim, mas eu não tenho como ensinar um exercício, porque cada paciente é um paciente. Não adianta, o médico não receita um remédio para todo mundo, né? Então é preciso uma avaliação do fisioterapeuta, é preciso avaliação de força muscular, de volumes pulmonares, para que o fisioterapeuta prescreva o exercício necessário para aquele paciente. Então eu discordo muito quando falo que um exercício vai prevenir a Covid, né? Então isso eu acho que é mito, não é realidade. Mas o exercício respiratório, e aí a gente vai para uma outra área que também não é a minha, mas da medicina alternativa, das práticas alternativas, yoga, por exemplo. Ela ensina padrões respiratórios que vão trazer o quê? Relaxamento, né? Trazer o paciente para o presente, a meditação. Então, eu acho que a gente também está precisando muito disso, né, nesse momento. Cuidar da saúde mental. E aí eu penso, né, de quando se ensina exercícios respiratórios, mais para o relaxamento. Para prevenção da Covid, não tem nenhuma evidência, isso realmente não. Agora, o paciente que tem comprometimento, ele pode se beneficiar sim da fisioterapia para prevenir outros problemas. É como se você vai preparar para uma corrida. Se você não tem um condicionamento bom, se você treina, você consegue fazer melhor. Então, a corrida é como se fosse uma doença. Se uma doença, né, ela acomete uma pessoa que tem um fortalecimento maior, que tem um condicionamento, uma capacidade pulmonar melhor, ele vai reagir de outra forma. Né? Então é bem diferente aí, mas isso você precisa de um profissional, de um acompanhamento para fazer uma avaliação detalhada, enfim, e cuidar desse paciente. No caso dos idosos, Josimar, vamos sim, sobe aí. No caso dos idosos, tem algum exercício que pode ajudar? Então, como eu falei antes, procurar o fisioterapeuta, fazer uma avaliação, ver se esse idoso tem algum outro comprometimento respiratório para que possa trabalhar esse condicionamento. Mas o ideal é o quê? É praticar exercício físico, trabalhar bem esse sistema imune, alimentar bem, né? Mas exercício específico e generalizado, isso é muito difícil e eu não acredito nesse tipo de tratamento. Qual a recomendação, além de ficar em casa, pode nos ajudar? Então, o que a gente sabe é que a gente tem que ter um sistema imune forte, né? Um sistema imunológico forte. Então, procurar ter uma alimentação saudável, balanceada, e aí tem, né, os nutricionistas que podem ajudar a gente com várias orientações. A prática de atividade física, sabe-se que ela também ajuda a nosso sistema imune manter-se mais fortalecido. Dormir, o sono é extremamente importante, e aqui vale mais um programa para falar só de sono. Além do sono, a saúde mental.
A gente sabe que a ansiedade também, ela baixa seu imunológico, ela baixa a sua vibração e aí fica mais fácil, né? É, verdade. Josimar, tipos diferentes de acometimentos da Covid-19. Bom, a gente tem, como eu falei anteriormente, né, sintomas leves, moderados e graves. Tem que prestar atenção no seguinte: tem tosse seca, tem febre, está espirrando com sintomas de gripe, mas tem falta de ar. A falta de ar é que vai levar esse paciente a procurar o sistema de saúde. Já nós estamos recebendo no programa Espaço Aberto de hoje Josimar Avelar. O delivery da Construnova, você já ligou lá? Na Construnova você tem todo tipo de material de construção. Só você ligar na Construnova. Tá lá a Fabiana, o Nandão e toda a nossa equipe para o seu atendimento delivery. Não vai faltar nada para a sua obra. A Construnova fica ali no Triângulo, perto do supermercado Guarapiranga. Construnova, a sua casa de material de construção. Os leves sintomas ou sem sintomas, Josimar, outros mais graves, hospitalizados. E para terapia intensiva, quais que precisam de respiradores? Bom, então, lembrando que somente os pacientes mais graves é que vão precisar do respirador, né? Isso é muito importante dizer, porque existem quantos respiradores no caso de Ponte Nova hoje, assim? Bom, eu acredito que a gente tenha mais que 40, mas tem mais aí para chegar. E é interessante, a gente vê de tudo no WhatsApp, né? As fakes rolam feito uma loucura, né? E eu vi há pouco tempo um paciente internado com um oxigêniozinho assim, mostrando, já tô aqui respirando com o respirador. Eu vi esse WhatsApp. E isso não é o respirador. O respirador é uma máquina muito complexa, que tem muitos ajustes e aí... Josimar, por que esses pacientes necessitam de respirar com esses respiradores? Repetindo, né? Repetiu? Mas tudo bem. Mas repete, vamos lá. Eles precisam, porque o pulmão, ele fica com edema, ele fica com inflamação, ele fica sem condições desse paciente respirar sozinho. Então, a máquina vai ser um suporte. E como é feito o ajuste desse tão falado respirador, máquina? Você já disse aqui, precisa de profissional, precisa de gente gabaritada. Precisa de Mas eu vou complementar essa pergunta, Josimar. Além do médico, que tem a sua capacitação para operar o respirador, no caso da falta do médico, o fisioterapeuta sabe, Josimar? O fisioterapeuta Não fundamental. Sabe. É fundamental? O aparelho? Para manusear o aparelho? É ele que faz isso tudo. Não é só o médico não, né? Não. A gente discute, mas o fisioterapeuta que está lá fazendo os ajustes, enfim. É um trabalho muito compartilhado, mas é o fisioterapeuta. Por isso que se fala tanto, por que o fisioterapeuta está na linha de frente? Porque ele trabalha com essa insuficiência respiratória, ele vai fazer todos esses ajustes do equipamento. Aquela enfermeira profissional mesmo, gabaritada, também pode aprender a mexer com os respiradores? Bom, no Brasil não é uma atribuição da enfermagem. Sim. A enfermagem tem um papel fantástico, fabuloso, tanto a enfermagem quanto os técnicos de enfermagem dentro da terapia intensiva são profissionais que a saúde não vive sem, né? Então eles são extremamente fundamentais, assim como os fisioterapeutas e os médicos e outros profissionais apoiadores, como nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim. É uma equipe muito grande dentro da terapia intensiva. No ajuste do respirador, se você errar uma vírgula, pode causar danos? Como, o oxigênio, se você botar a mais ou a menos, o que acontece, Josimar? Então, a gente regula isso tudo baseado na história do paciente. Hein, Josimar?
Muita responsabilidade Nossa e muito Senhora. conhecimento. Sim. Então, todos têm que estar bem afinados, conhecer bem o paciente para ajustar. Então, aquele examezinho que você já fez, né, para ver a oxigenação no sangue, ele é o exame que é apropriado para a gente, para balizar o que a gente vai fazer em termos de oxigênio para esse paciente. Então, a gente trabalha pressão, né, a pressão que vai pôr no pulmão, o volume de ar que vai entrar, que vai sair, isso tudo, o tempo que vai ser para inspirar, o tempo que vai ser para expirar. Então, é extremamente complexo aí. Lucimar, nós estamos chegando ao final, vamos falar agora da Faculdade Dinâmica de Ponte Nova, no qual você é a gestora da fisioterapia, um curso que tem uma pontuação muito grande no MEC, né, a Faculdade Dinâmica. Como é que está a Faculdade Dinâmica hoje, especificamente na fisioterapia? Bom, a fisioterapia, ela tem a nota máxima. Ótimo. Né? Então, a gente é um curso de muita qualidade, é um curso desenhado para que o profissional que saia, né? E assim como a gente já tem aí no mercado da Ponte Nova e da região vários profissionais que já se formaram na dinâmica em fisioterapia. Eu tenho muito orgulho desses profissionais, são profissionais maravilhosos, muito bem formados. Então, a dinâmica proporciona essa formação, né, muito focado no ser humano, mas também baseado na ciência, né? Os alunos têm uma grade curricular montada para eles transitarem e conhecerem todas as especialidades da fisioterapia. Então, já podendo escolher logo no início o que decidir, ou se quer ser generalista, ele também te dá essa condição. Então, realmente tem muita gente aí já formada na dinâmica, que são excelentes profissionais que a população pode confiar assim, de olhos fechados. A procura é muito grande pelo curso de fisioterapia, a região responde? Responde. A gente tem alunos de toda a região, e sim, a região toda está aqui, a gente tem, né, uma procura bem grande. Estamos atendendo. Existe mercado para todo mundo na fisioterapia, nos grandes centros, nas cidades médias, portos. Olha, capitais. Vou te dar um exemplo da terapia intensiva. Em Minas, antes da Covid, tinham-se 820 e poucos profissionais nos CTIs. Já era deficitário. Você já imaginou agora? Então, tem um campo muito grande. E outra coisa, tramita-se uma legislação a nível nacional de que o fisioterapeuta tem que ficar 24 horas dentro do CTI. Hoje são 18 horas a legislação, embora muitos hospitais já tenham protocolos de 24 horas. Então, isso daqui a pouco está mudando, então é um outro campo muito grande para os profissionais. Além disso, na região, no sistema de saúde pública, são poucas as cidades que têm os fisioterapeutas que atendem mesmo a demanda. Então, esses profissionais que a dinâmica está formando, né, eles estão aí prontos para atender toda essa demanda existente da região. A gente tem cidades aí que não tem um fisioterapeuta. É verdade. Né? Então, tá na hora aí dos gestores municipais olharem para esse ponto na saúde pública e observarem da necessidade que tem a fisioterapia e de quão ela pode contribuir para a população. O quadro de profissionais da fisioterapia na dinâmica é você que escolhe todo o professorado? A dinâmica tem uma política institucional, né, onde tem o edital, né, mas a qualificação é exigida para todos os profissionais. A gente tem profissionais excelentes, doutores, né, e mestre, doutores, especialistas, mas o que é mais importante, aquele que tem o comprometimento com aquilo que faz. Né? E aquele comprometimento e o amor em transmitir o conhecimento, em motivar o aluno, em fazer com que desperte nele o melhor dele, né? Então, isso é realmente uma arte do ser professor. Por exemplo, agora nessa pandemia que nos assola, né, a gente está com aulas presenciais suspensas.
Em muito pouco tempo, todo o corpo docente da faculdade, dinâmica, não só da fisioterapia, ela se adaptou para uma plataforma de ensino remoto. Então, o que acontece? Hoje a gente tem aula, agora lá os alunos estão tendo aula normalmente. O professor da sua casa entrando numa plataforma específica adquirida pela faculdade, e aí o professor tem que se reinventar. Claro. Né? E isso está dando super certo, o aluno de forma alguma fica prejudicado, né? Justamente por essa atitude da faculdade de proporcionar uma plataforma eficiente e a gente ter professores comprometidos para que unissem essa tecnologia nesse momento atual e para proporcionar um melhor ensino para o nosso aluno. Josimar, quero agradecer a sua presença aqui no programa Espaço Aberto de hoje e dizer que o programa está aí à disposição para a gente trazer os principais assuntos da área da saúde, da fisioterapia na nossa cidade de Ponte Nova e região. Eu que agradeço você, seus telespectadores, e de estar aqui podendo falar um pouco da fisioterapia, que é uma área tão complexa, né, e que deve sim ser mostrado para a população. Hoje eu fico muito feliz de que vocês saibam que todo CTI que vocês entrem, vocês podem exigir sim a presença de um fisioterapeuta, porque o seu parente, o seu familiar, enfim, o seu filho, o pai, ele tem que ser atendido por um fisioterapeuta quando ele está internado numa unidade de terapia intensiva. Então, essa educação da sociedade é muito importante. Show de bola! Falei com ela, Josimar Avelar Martins, fisioterapeuta do Hospital Arnaldo Gavazzi. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem em casa e se cuidem. Tchau!